Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Cá estamos nós para continuar a nossa viagem pela aplicação da Shelly, ok? Desta vez com um vídeo que seguramente poderá ajudar muitos de vocês aí desse lado, porque eu vou mostrar aqui todas as opções que vocês têm com um Shelly Plus 2PM em modo persiana, ok? Como vocês sabem, o Shelly Plus 2PM é o Shelly com duas saídas, com dois outputs que podem usar tanto como duas saídas de on e off para interruptores duplos de iluminação, por exemplo, como também podem colocá-lo no modo de persiana, store, e ele consegue então controlar a grande maioria dos stores. Eu digo grande maioria porque podem haver aqui algumas nuances podem haver alguns stores que o Shelly Plus 2PM não consegue controlar, ou podem haver também stores que o Shelly Plus 2PM consegue controlar, mas não conseguem definir a percentagem porque não conseguem calibrar. Eu vou dar uma pequena nota sobre isso mais à frente no vídeo, quando chegarmos a essa opção. Portanto, dito isto, o Shelly em modo persiana tem algumas opções que vocês podem e devem configurar, isto porque, obviamente, convém que tudo bata certo. Quando vocês na aplicação dizem que é para abrir o store, convém que ele abra e não que feche, e aqui no interruptor também convém que as setas e as direções batam certo. Basicamente, existem algumas opções de configuração que vocês podem fazer na aplicação da Shelly para que, mesmo que isto esteja trocado, vocês consigam fazer com que tudo bata certo e depois também adequar o controle da persiana ao tipo de botão que vocês têm, ok? Só para vocês terem uma muito rápida noção de como é que funcionam a maioria das persianas que têm então o controle com o botão na parede, o que acontece é, há uma fase geral que chega ao interruptor, ok? E depois há dois fios que vão para o motor da persiana. E depois, consoante o botão que está pressionado, esta fase ou vai por um dos fios ou vai pelo outro. E ao ir por um ou pelo outro, vai então fazer com que o motor rode ou numa direção ou rode na outra, e é isso que obviamente faz com que a persiana abra ou feche, ok? E portanto, o Shelly basicamente o que faz não é mais do que isto: enviar a corrente por um fio para rodar a persiana num sentido, ou enviar a corrente pelo outro fio para a persiana rodar no sentido inverso, ok? E portanto, isto tudo tem que bater certo consoante o que vocês têm instalado, consoante a vossa instalação, consoante o vosso interruptor. E a aplicação da Shelly permite-vos, obviamente, configurar tudo isto, mesmo que vocês tenham colocado, por exemplo, o interruptor e tenham trocado os fios, as direções estejam erradas, não há problema, não precisam. Na maioria dos casos, podem haver casos onde é preciso desmontar tudo e trocar fisicamente os fios, mas na grande maioria dos casos não precisam desmontar tudo, porque a aplicação da Shelly tem a possibilidade de inverter isto e os sentidos e as direções passam a bater todos certo, ok? Portanto, sem mais demoras, vamos passar a ver o ecrã do meu telefone e eu vou-vos então mostrar todas essas opções na aplicação da Shelly. Ora bem, já estou então a ver o ecrã do meu telefone. Eu estou aqui na minha persiana da sala, ok? No Shelly que controla a persiana da sala, e antes de avançarmos vou deixar uma nota. Eu vou mostrar as opções que aparecem num Shelly Plus 2PM, ok? Tendo em conta que o Shelly 2.5, que também ainda podem usar para persianas, a maior parte das minhas persianas têm ainda Shellys 2.5, ok? Que é o Shelly de primeira geração, mas apesar disso eu vou mostrar as opções apenas no Shelly Plus 2PM, porque já é o Shelly atual. Já começa a não valer a pena eu estar-me a referir aos produtos que já estão descontinuados e que cada vez menos são usados, ok? De qualquer forma, as opções que eu vou mostrar no Shelly Plus 2PM estão de forma idêntica no Shelly 2.5, ok? Portanto, inverter os controles, etc. Tudo o que eu vou referir, o Shelly 2.5 também tem a possibilidade de fazer, ok? A opção ou a designação da opção pode ser um bocadinho diferente, mas também as conseguem encontrar lá. No entanto, tal como eu referi, já não faz sentido eu estar sempre a ir buscar os equipamentos de primeira geração, ainda que, e repetindo, possam ainda ser válidos, muita gente ainda tem, eu próprio tenho, a maioria dos meus Shellys ainda são de primeira geração, funcionam
conseguem usá-los, mas já não faz sentido eu estar-me sempre a referir aos equipamentos mais antigos. Portanto, cada vez mais, não só neste vídeo como noutros vídeos, eu vou deixando de referir os Shellys de primeira geração, a menos que seja algo estritamente necessário, ok? Que não é o caso, as opções são idênticas, portanto eu vou mostrar aqui o que surge num Shelly Plus 2PM, ok? Além disso, uma última nota, se quiserem, aí em cima há de estar a passar um vídeo onde eu mostro a instalação do Shelly Plus 2PM em persianas, portanto, caso queiram ver também a referência da instalação por completo, passem nesse vídeo que está lá tudo explicado, ok? Portanto, avançando aqui então agora para a persiana da sala. Como podem ver, logo ao entrarem, vocês têm aqui a barra para controlar por percentagem. Neste momento eu tenho a minha persiana a 60%, poderia, por exemplo, fechá-la e ela ficaria 50%, 49%. Posso também usar um destes botões aqui em baixo e a persiana vai abrir na totalidade ou fechar na totalidade, ok? Estes são os controlos principais e básicos de persiana. Depois, a maior parte das opções neste Shelly em modo de persiana são exatamente as mesmas que vocês veem noutros Shellys. Temos aqui notificações, muitas vezes a notificação mais recorrente aqui é a informação sobre o sinal Wi-Fi, quando está fraco muitas vezes aparece aqui. Os gráficos de consumo, portanto aqui conseguimos ver qual é que é o consumo energético da persiana e qual é que foi o consumo nos últimos tempos, últimos 30 dias, últimos 24 horas, tudo o que eu já abordei também no vídeo acerca de consumos, que está também na playlist onde vai estar este vídeo, ok? Depois temos o registro de atividade, o que é que aconteceu? Abriu, fechou, parou, foi definida uma percentagem, a hora, o dia, etc. Os agendamentos, se eu tenho aqui ou não agendamentos para controlar esta persiana, para ela abrir automaticamente a determinada hora, a determinado dia. Vocês podem configurar determinados dias em que a persiana abre às 8 da manhã, mas por exemplo ao fim de semana se calhar estão por casa e querem dormir um bocadinho mais, então abrem a persiana mais tarde. Podem usar o nascer do sol e o pôr do sol, portanto, abrir ao nascer do sol, fechar ao pôr do sol. Tudo isso também eu falo no vídeo sobre agendamentos, ok? Portanto, passem nesse vídeo, mas rapidamente, se quisermos ver, eu vou aqui escolher um agendamento rápido com persianas para vocês verem o aspecto. Portanto, aqui nas opções avançadas dos agendamentos, eu não vou falar delas porque falei delas no vídeo específico que já referi dos agendamentos, por isso tudo isto aqui, todas as opções avançadas podem ir a esse vídeo porque é genérico, ok? Eu vou mostrar aqui esta opção porque algumas opções são visualmente diferentes por ser persiana. Depois, o intervalo de tempo, a que horas é que vocês querem ter a ação, se é ao nascer do sol ou ao pôr do sol, e depois temos aqui opções mais avançadas para configurar o tempo. Tudo isso eu referi no vídeo específico de agendamentos. Vamos dizer, por exemplo, aqui que era aqui ao nascer do sol. Portanto, 0 minutos e 0 horas antes do nascer do sol, ou seja, ao nascer do sol. Se quiserem dar um atraso, podem defini-lo aqui. Neste caso, por exemplo, vou dar aqui um exemplo rápido, 30 minutos. Neste caso, o que ia acontecer é que 30 minutos antes do nascer do sol, a persiana iria, por exemplo, abrir, ok? Também podemos fazer depois, 30 minutos depois do nascer do sol, então a persiana abre, por exemplo, ou fica com uma determinada percentagem. Neste caso, vamos dizer, por exemplo, que seriam 30 minutos depois do nascer do sol. O que é que ia acontecer? Fazemos aqui adicionar a ação e podemos escolher abrir a capa. Capa é uma tradução livre ou muito literal de cover, ok? A opção em inglês é cover de persiana, de cobertura. Lá está, capa, ok? Temos aqui abrir a persiana na totalidade, fechar a persiana na totalidade ou então definir uma percentagem para colocarmos a persiana. Portanto, abrir não tem nada que saber. Fechar também não tem nada que saber, a percentagem também não tem nada que saber, simplesmente aparece ali a barra para vocês colocarem a percentagem que querem. Neste caso está 50%, eu poderia colocar, por exemplo, 24%. Fazíamos guardar e o que iríamos dizer com este agendamento é que todos os dias, 30 minutos depois do pôr do sol, esta persiana iria ser colocada a 24%. Portanto, podem fazer isto sem qualquer problema, ok? Eu vou apagar. Depois, avançando aqui, temos as ações. Eu não tenho ainda vídeo com as ações, vídeo específico com estas ações, portanto fiquem atentos, caso tenham curiosidade de saber o que é que fazem estas ações. Basicamente podem ser interpretadas um pouco como cenários, mas específicos para estes dispositivos e são ações executadas localmente na vossa rede. Se tiverem curiosidade,
subscrevam o canal, ativem as notificações que em breve eu vou ter um vídeo dedicado às ações, ok? Isto não é nada específico das persianas. Depois temos aqui o complemento, porque o Shelly Plus 2PM também permite receber o Shelly Plus Add-on. São opções que também estão noutros Shellys, ok? A opção dos scripts é algo que eu também tenho planeado abordar, mas ainda não tive eu próprio tempo sequer de me concentrar e de me focar sobre os scripts, ok? Mas isto são opções avançadas e, mais uma vez, não são específicas deste Shelly nem das persianas. Depois a opção de internet, também já falei sobre estas opções em outros vídeos. Podemos definir as redes Wi-Fi, podemos ativar ou desativar o ponto de acesso do Shelly Plus 2PM e se ele está a funcionar ou não como repetidor, e por aí fora, ativar o Bluetooth. Portanto, estas opções eu já as abordei no vídeo de apresentação genérica da aplicação da Shelly. Depois temos aqui uma opção muito importante para persianas. Isto sim está especificamente aqui neste Shelly em modo de persiana, que é a detecção de obstáculos. Ou seja, as vossas persianas, e quando estão a ser controladas com o Shelly vai fazer a medição do consumo na grande maioria das persianas. Pode haver situações, eu já vou falar delas, onde o Shelly não faz a medição de consumo e nesse caso estas opções infelizmente não estão disponíveis. Mas, regra geral, o Shelly faz a medição do consumo energético que o motor da persiana tem quando está a funcionar e com base nisso vocês conseguem ativar ou desativar a detecção de obstáculos, ok? Basicamente o que é que isto quer dizer? Que se a persiana, por exemplo, estiver a fechar e alguém ficar preso na persiana, o que vai acontecer é que o motor vai entrar em esforço. Ao entrar em esforço vai aumentar o consumo energético. A aplicação da Shelly, ao detectar esse aumento no consumo energético, que é algo que não é normal, vai então executar a ação que vocês definirem aqui. E, portanto, por segurança, vocês podem dizer que querem que isto seja feito apenas quando a persiana está a abrir, apenas quando está a fechar ou em qualquer movimento, ok? E qual é que é a ação que vocês querem? Parar ou inverter o movimento? Por exemplo, no caso de estar a fechar, se alguém fica preso, se calhar o ideal é a persiana inverter logo o movimento, ok? Mas pelo menos parar, para não forçar ainda mais, já ajuda. E depois tem então aqui o limite de potência e o tempo de espera. O que é que isto quer dizer? Por exemplo, as minhas persianas, quando estão a funcionar, eu sei que elas, em média, têm um consumo energético de 175, 178 watts, ok? Em esforço, eu já fiz um teste numa delas, não fiz um teste muito exaustivo, porque senão poderia mesmo estragar a persiana, mas obviamente numa situação destas, estragar a persiana é o que menos importa, mas para testar não corri muito esse risco, mas consegui segurar a persiana enquanto ela estava a abrir e o consumo dos meus motores foi até aos 191 ou 192 watts, ok? Portanto, o que eu defini nas minhas persianas, eu agora aqui desativei para vos mostrar a opção, mas eu tenho isto ativo em todas as minhas persianas. O que eu defini foi, se o consumo do motor for 190 watts, aqui por defeito fica 197, eu pus 190 watts. E depois o tempo de espera é o tempo que vocês querem que este consumo seja registado. No meu caso eu tenho 3 segundos, ou seja, se durante pelo menos 3 segundos a potência estiver naqueles valores, então a ação de parar ou inverter vai ser executada, ok? Isto é para prevenir, às vezes pode entrar sempre algum lixo, folhas ou assim, e a persiana, em determinadas situações, o motor pode esforçar-se um bocadinho, ou por causa do sol, as calhas expandem, contraem, às vezes a persiana encontra um bocadinho mais de resistência e o consumo do motor pode aumentar. Dificilmente aumentaria, pelo menos no meu caso, dificilmente aumentaria 12 watts ou 15 watts até aos 190 watts que eu tenho definidos, mas eu coloquei 3 segundos. Assim, se durante 3 segundos aquela potência superior ao normal for registada, então a ação é aplicada. É algo muito importante e muito interessante vocês terem nos vossos Shellys para, por segurança, terem esta opção. Esta também é uma das principais razões pelas quais, quando me perguntam que dispositivo é que eu recomendo para persianas, eu para persianas recomendo 99,9% Shelly, ok? Do meu conhecimento, neste tipo de equipamentos, sejam Shellys, sejam equipamentos de outros ecossistemas, os Shellys são os únicos que fazem isto, ok? É possível que hajam equipamentos, outros equipamentos que o façam, mas nesta gama de automação e smart home residencial, nesta gama de preços,
Do que eu sei, Shellies são os únicos que têm estas funcionalidades de segurança, mesmo comparando, por exemplo, com módulos de persiana do ecossistema TUI, a Smart Life. Eu, pessoalmente, nunca vi um módulo de persianas que integre nesse ecossistema, por exemplo, que tenha estas funcionalidades. Depois, tem esta opção de interruptor de segurança, que apenas é usada caso vocês tenham o modo de controlo da persiana definido apenas para um botão. Ou seja, há persianas onde vocês carregam no botão, é um botão de pressão, carregam, a persiana abre, carregam novamente, ela para, carregam novamente, ela fecha. Um pouco semelhante ao funcionamento de um ciclo de um portão de garagem, ok? E nesses casos, só um dos outputs do Shelly é que está em uso, ok? Porque as ligações, nesse caso, não seguem aquele exemplo que eu dei no início do vídeo. Não há dois fios de fase, ok? Há um fio que recebe a instrução do botão e depois o motor e a placa eletrónica do motor é que gere o sentido onde deve girar, ok? E portanto vocês ficam com o segundo output do Shelly, o O2, fica livre. O que vocês podem fazer nesse caso é usar na mesma um botão ou um interruptor de pressão duplo, ok? Um botão de pressão duplo, e usam um dos botões para acionar a persiana como faziam até aí normalmente, e usar o segundo botão apenas como interruptor de segurança, ok? E nesse caso, se esse segundo botão for ativado, vocês podem configurar aqui o que é para fazer, ok? Caso as vossas persianas sejam controladas por botões de pressão, podem também usar esta opção. Têm é que ter, obviamente, um botão de pressão duplo, ok? Depois, as opções de proteção, de potência, tensão, corrente, etc. são as mesmas opções de segurança que já estão presentes nos outros Shellies. Portanto, se o Shelly detecta que a tensão ou a corrente, potência máxima, foi ultrapassada, então automaticamente ele vai desligar por segurança para evitar males maiores, ok? Portanto, estas opções são as opções genéricas e não especificamente do Shelly Plus 2PM em modo de persiana. Aqui, nestas opções, onde nós teríamos aqui uma opção de categorizar o dispositivo, é uma opção que muita gente me pergunta. Eu, há algum tempo, mostrei um vídeo sobre o consumo e sobre o registro e medição de consumo energético na aplicação da Shelly, alguns há de estar aí a passar, e eu falei de uma opção que era a categorização do tipo de equipamentos, ou seja, o que é que aquele Shelly está a controlar. Okay? Se é um ar-condicionado, então categorizamos como climatização. Se é uma lâmpada, então categorizamos como iluminação. E muita gente diz que no Shellies Plus 2PM, em modo persiana, não aparece essa opção para categorizar. Não aparece porque, muito simplesmente, não é preciso. Como o Shelly já está no modo de persiana, como vamos ver já a seguir, não é preciso categorizarem porque a aplicação da Shelly já sabe que aquele Shelly é uma persiana e, portanto, quando a persiana está em funcionamento, vocês se vierem ao dashboard de consumo, aparece-vos uma entrada nova enquanto as persianas estão a funcionar com a categorização de persiana, ok? Ou de rolo, ok? Portanto, é por isso que aqui não surge a opção de categorização, porque ele já está categorizado logo à partida e onde, aqui nas definições, no perfil do dispositivo, temos duas opções. Temos cobrir ou trocar. Estas traduções são francamente fracas. Cobrir é uma tradução, mais uma vez, muito literal de cover, e trocar tem a ver com switch, que é este Shelly ficar então no modo de switch, no modo de interruptor e não no modo de persiana, ok? Em persiana o modo que tem que estar é este modo de cobrir, ok? Depois, avançando aqui para baixo, temos o tipo de entrada, se temos um botão ou interruptor. No caso de terem um botão de pressão, escolhem botão. Se tiverem um interruptor de abre, fecha, quase como se fosse on, off, então escolhem interruptor, é o meu caso. Depois temos o limite de energia em inatividade, ou seja, se vocês souberem que o vosso motor em stand-by reporta algum consumo, ok? Podem também registar aqui, isto é importante para a calibração. No meu caso, os motores das minhas persianas, quando estão parados, estão a zero, não têm nenhum tipo de stand-by, ok? Mas podem haver motores que já tenham algum outro tipo de função, algum tipo de eletrónica, algo assim, e que mesmo em stand-by reportem consumo. E portanto é importante que vocês
vejam isso, validem isso no consumo que vos aparece no Shelly e que coloquem aqui porque é importante para a calibração, uma vez que já lá vamos chegar, mas a calibração é feita com base na potência consumida pelo motor quando está a abrir, a fechar, etc. No entanto, eu diria que por defeito não precisam de mexer nesta opção. O que esta opção está a dizer é que abaixo de 2 watts considera-se que o motor está parado, ok? Só se o consumo for superior a 2 watts é que ele está a andar, o que deverá ser garantidamente a maior parte dos casos, ok? Portanto, eu diria que nesta opção nem sequer devem precisar de mexer. Esta opção da confirmação do período de inatividade tem a ver com uma ligeira espera, tanto é que vocês podem ver que os valores podem variar de 0,25 a 2 milissegundos, portanto isto é uma coisa, é uma fração de segundos literalmente, mas é uma pequena pausa que há quando vocês invertem o sentido. Vocês têm a persiana, por exemplo, a fechar e se carregam para a persiana abrir, ela não abre de imediato. O que acontece é que ela para durante estes milissegundos e só depois é que torna a abrir. Como podem ver, mais uma vez, são milissegundos. É praticamente imperceptível, mas isto acontece por segurança, para não invertermos logo a direção do motor. Se ela está a fechar e vocês carregam para abrir, automaticamente o Shelly dá aqui esta pausa e só depois é que o sentido inverte, ok? Quem diz de fechar para abrir, diz de abrir para fechar, é igual, ok? Tipicamente também não é preciso mexerem nestes valores. Os valores que estão por defeito são suficientes para a maioria dos casos. Aqui no modo de botão de controlo tem a ver com o tipo de interruptor que vocês têm, se é único, ou seja, se é apenas um único botão de pressão ou se é duplo, tal como este, onde um botão controla a descida e o outro controla a subida. No modo único, como temos apenas um botão, vamos usar apenas o O1 e o SW1 ou S1 do Shelly, ok? Portanto, o S2 e o O2 não são usados, porque basicamente neste modo, e tal como está ali descrito, isto funciona de forma cíclica. Portanto, pressionamos a persiana, por exemplo, abre, pressionamos novamente, ela para, pressionamos novamente, ela fecha, se pressionarmos novamente, ela vai abrir e por aí fora. É um ciclo. Mais uma vez, tal como funciona, por exemplo, um portão de garagem, ok? Tipicamente segue este ciclo. Também há persianas que o fazem. Em modo duplo, foi a opção que eu já vos mostrei. Temos 2 botões, um para subir, outro para descer, e temos então que fazer as ligações em O1, O2 e depois S1 e S2, ok? O modo separado é o modo Detached. Se selecionarmos esta opção, os botões físicos da persiana não têm qualquer ação. Vocês conseguem na mesma controlar a persiana através da aplicação da Shelly, através da vossa assistente virtual, etc. Mas os botões físicos não têm qualquer interação. Isto pode ser bom para quem tem crianças em casa e tem maioritariamente as persianas em funcionamento através de automações e agendamentos, para evitar que as crianças vão aos botões mexer e eventualmente estragar a persiana, queimar o motor ou o que quer que seja. Podem usar isto com o Shelly. Colocam as persianas em modo Detached, ok? E se quiserem controlar as persianas, ou usam os agendamentos que já têm definidos e as persianas abrem automaticamente, fecham automaticamente. Se precisarem de interagir manualmente com a persiana, então usam a aplicação da Shelly ou a assistente virtual, ok? Isso pode ser uma dica para quem tem crianças pequenas que gostam de ir mexer nos botões das persianas e o mesmo para iluminação, etc, ok? Depois, avançando aqui para as direções invertidas e o trocar entradas. É importante esclarecer aqui uma coisa logo à partida. Direções invertidas só afeta a aplicação da Shelly. Trocar entradas afeta o botão físico, ok? Então, o que é que são estas opções? Direções invertidas é quando vocês aqui na aplicação da Shelly carregam para fechar e a persiana abre, ok? Quer dizer que as direções estão, lá está, invertidas. Vocês ativam esta opção e fica tudo certinho. Vocês ao carregarem para fechar, a persiana fecha, ao carregarem para abrir, a persiana abre. Mais uma vez, tem efeito apenas na aplicação da Shelly, aqui na interface de controlo da persiana. No trocar entradas, tem a ver com os botões, ok? Quando vocês têm um botão deste tipo, o que acontece? Estes botões têm aqui as setas, descer e subir, portanto abrir e fechar, e o que pode acontecer é, aqui atrás, ao ser feita a ligação dos fios, ser trocado e o fio que faz o motor rodar na direção de abertura ser ligado
no botão que controla o fecho e vice-versa. Se vocês tiverem uma situação dessas, onde carregam, por exemplo, nesta tecla que supostamente seria para fechar e a persiana abre, vem aqui a esta opção de trocar entradas e ligam. E basicamente estas entradas aqui vão ser trocadas. O botão de fechar vai então passar a fechar e o botão de abrir vai passar a abrir. Portanto, basicamente fica tudo certo. É até o caso da minha persiana da sala. Portanto, eu, ao fazer a instalação, possivelmente troquei os fios na ligação do interruptor e então tive que ligar esta opção. Direções invertidas afeta a aplicação e afeta também o controle pelas assistentes por voz, porque vão usar a configuração que está na aplicação, ok? Depois, temos aqui a calibração. O que é que a calibração faz? Basicamente vai iniciar uma série de movimentos da persiana, onde ela vai fechar, abrir, acho que fecha basicamente e abre 2 vezes e depois vai abrindo e fechando nos sítios-chave, 25%, 50%, 75% e por aí fora. Basicamente isto depois permite que vocês fiquem com esta barra de controlo por percentagem. É preciso calibrar primeiro para terem esta opção. O que é que pode acontecer? Esta calibração é feita com base na medição que o Shelly faz do consumo energético do motor, ok? E o que é que acontece? Se vocês tiverem persianas que sejam controladas com botões de pressão, tal como eu referi, essas persianas só recebem o input para fazerem a ação, só recebem a indicação para abrir, fechar, parar, etc. O Shelly, na maioria dos casos, não consegue fazer a medição de consumo dessas persianas porque a corrente não está a passar pelo Shelly, ok? O Shelly só está a servir para enviar a instrução para a persiana abrir, fechar, o que quer que seja. E, portanto, nesses casos é possível que a calibração não seja possível e, portanto, vocês não terão possibilidade de controlar a vossa persiana por percentagem, apenas conseguem chegar aqui e abrir totalmente, fechar totalmente. Mas nesse caso não conseguem controlar por percentagem e não conseguem também saber se a persiana está aberta ou fechada, ok? Uma solução para esta última situação é usarem um sensor Bluetooth, por exemplo, o Shelly Blue Door Window, colocam na persiana e obviamente quando o sensor encosta sabem que a persiana está fechada e quando a persiana abre sabem que a persiana abriu, ok? Mas diretamente pode acontecer nesse tipo de persianas, pode acontecer vocês não conseguirem calibrar. No entanto, eu diria que na maioria das persianas que seguem aqui o tipo de controle que eu referi no início deste vídeo, a calibração vai ser feita sem problema, ok? Uma dica que eu vos dou é, ao fazerem iniciar calibração, não mexam mais no vosso telefone até a calibração terminar, nem deixem o ecrã desligar. Pode parecer estranho, mas já me aconteceu estar a fazer a calibração, deixei o ecrã do telefone desligar e quando voltei a calibração tinha falhado, ok? Portanto, uma dica, não custa nada, isto é um processo que demora 1 minuto, 1 minuto e meio, portanto fazem iniciar a calibração e depois garantem que ficam nesse ecrã e não deixem o ecrã do vosso telefone desligar, ok? Depois disto, de forma automática vai-vos surgir a barra para vocês conseguirem controlar a vossa persiana por percentagem. Aqui na opção de ação ao ligar, isto tem a ver com quando o Shelly é alimentado, o que é que acontece à persiana? O caso mais prático que eu vos posso exemplificar é quando falha a luz. Ou seja, falha a luz, quando a luz volta, o que é que vocês querem que aconteça à persiana? Querem que ela abra, querem que ela feche ou querem que ela fique tal como estava? Se estava aberta fica, se estava fechada fica, portanto não acontece nada. É essa a opção que eu tenho configurada, ok? Portanto, falhando a luz, quando a luz volta, as persianas ficam tal e qual como estavam. O Shelly liga, mas não vai dar instrução nenhuma para abrir nem fechar a persiana. Esta aqui é uma alternativa que vocês têm para configurar os limites da persiana caso a calibração falhe, ok? Tal como está ali indicado, motores que não reportam potência ou motores que o Shelly não consiga ler a potência podem usar esta calibração para definir os limites da persiana, ok? Não quer dizer mesmo assim que fiquem com a barra de controlo por percentagem, ok? Mas garanto-vos é que o Shelly, chegando àquele ponto, vai desligar e não vai continuar a enviar energia para a persiana. Muitos dos motores têm, obviamente, uma regulação manual e automaticamente a persiana chega àquele ponto e para, e o mesmo quando fecha. No entanto, caso queiram garantir que o próprio Shelly limita isso por tempo, o que têm que fazer é
literalmente cronometrar a abertura total da persiana e registar ali o tempo, e depois cronometrar o fecho total da persiana e põe ali o tempo. E dessa forma o Shelly sabe que quando mandam abrir a persiana, ele vai estar ativo apenas durante aqueles segundos, o que indica que a persiana abriu na totalidade ou fechou na totalidade, ok? Depois, as outras opções são as opções genéricas que encontramos em todos os outros Shellys. O nome do dispositivo, se há atualizações de firmware, a localização, o fuso horário, a reposição do dispositivo, portanto, reiniciar o Shelly ou fazer a reposição dos valores de origem e a informação do dispositivo a nível de endereço IP, IDs, etc. Portanto, todas essas opções são as opções genéricas que encontram em qualquer Shelly. E basicamente é isto, e digo basicamente, mas mesmo assim, acho que é um vídeo que vai ter perto de 30 minutos, se eventualmente até não passar, mas fica assim então detalhada todas as opções que vocês têm de controle de persianas num Shelly Plus 2PM, ok? Ficamos por aqui. Espero mais uma vez que vos tenha ajudado a ter as vossas Smart Home sempre mais smart. Se gostaram, como sempre, já sabem, deixem o vosso like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal e ativem as notificações. Obrigado e até ao próximo vídeo.